Boa tarde, né? A gente está começando a mesa redonda, Caracterização das Brasilidades, que é promovida pelo LACAAD, o Laboratório de Caracterização e Adereços, que abriga os projetos de extensão Núcleo de Criação e a pesquisa O Corpo e a Cidade, pesquisa sobre o body paint. A gente está na Semana de Integração Acadêmica e essa atividade foi proposta para a PRAE, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Estão aqui os nossos bolsistas, PRAE, Isabela Lima, Júlia Sampaio, o Felipe Isidoro deve estar a caminho, está chegando, os da extensão, Isabela Godoy, Mari também deve estar chegando, a Ingrid, a Juliana Loureiro, os monitores ali, Gabriel Danzi e a Letícia Cromer, que são os bolsistas do nosso projeto. Então, a partir da temática Identidade e Pertencimento, propomos uma mesa redonda para debater a construção visual para a caracterização de personagens negras e indígenas no Brasil. As convidadas são Luciana Medeiros, que está na tela, maquiadora, caracterizadora, psicóloga, bacharel em letras em inglês, doutora em artes cênicas em estágio de pós-doutoral, doutorando em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina. Pesquisa maquiagem e caracterização com foco na composição visual de personagens femininas, negras no cinema, representação e imagens de controle. Luísa Quarari, é isso? Você tem? Que é indígena do povo Tabajara, tem 26 anos, atua como maquiadora, caracterizadora, sendo referência na diversidade de peles racializadas brasileiras, especialmente peles indígenas. Em seu portfólio no audiovisual, Luísa assinou artistas como Xamã, Orochi, Caê Guajajara, Brisa Flow, Gabs, entre outros. Na moda, assinou a beleza para marcas como Farm, Constance, Zerezes. Atua também em produções teatrais como visagista, sendo conhecida principalmente por seu trabalho em Caraíba, o primeiro musical indígena feito por atores também indígenas, e por O Guarani, tradicional ópera apresentada no Teatro Municipal de São Paulo em remontagem inédita. Eu agradeço imensamente a vocês duas por estarem aqui com a gente hoje, a vocês que estão aqui nos assistindo. Bom, a gente tem 15 minutos para vocês, para cada uma. A gente vai começar com a Lu Medeiros, que a gente aproveitar que a conexão está boa, está tudo certinho, ela está lá em Santa Catarina, e depois a gente passa para a Luísa. Aí a gente tem um tempo de debate, falar de observações de todo mundo e perguntas que vocês queiram fazer, tá bom? Lu, muito obrigada, com você. Obrigada, Mona. Olá, Luísa. Olá, pessoal. Eu não estou vendo mais, vocês estão vendo. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Sim? Responda para acreditar que tem gente. Tá, eu botei só um título aí para essa apresentação, mas os meus slides são muito simples, é mais para dar uma organizada nas ideias, porque o que eu vou contar um pouquinho para vocês é como a caracterização, a maquiagem e a caracterização, elas se cruzam com a minha vida pessoal, né, com o meu processo de... não é descobrimento, mas de reconhecimento de racialidade, de apropriação dos conceitos, e também com as minhas pesquisas. Então, sobre raça e caracterização, pessoal e profissional entrelaçados. Eu migrei da psicologia para a maquiagem já tem 15 anos, embora já tenha 30 que eu maquio, mas, enfim, enquanto eu não vivia disso, eu não considero o lado profissional. Mas nesses 15 anos, eu sou do Rio de Janeiro, a minha família é alagoana, mas eu sou do Rio de Janeiro, e eu moro aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, já tem quase 20 anos. A realidade para o trabalho nas artes é um pouquinho diferente. Então, a gente tem a realidade do Rio e São Paulo, muitas das vezes as pessoas conseguem focar mais em trabalhar
ou só com salão, né, social, ou só com cinema, ou só com teatro, ou ficar teatro e cinema. Aqui é muito difícil, é um mercado menor, então a gente acaba circulando por todas as áreas, né? Então, nesses 15 anos eu trabalhei em todas as áreas que vocês puderem imaginar, tive um estúdio por 10 anos, fechei ano passado, e aí, nesse meio tempo, eu voltei para o meio acadêmico para fazer doutorado e resolvi pesquisar também na área que eu já trabalhava, voltado para as artes, né? Voltado e pensar maquiagem nesse ponto. A Mona foi da minha banca de doutorado. E na minha primeira tese, eu pesquisei o profissional, né? Pensando que o maquiador pode ser também o caracterizador, né, do personagem, e investigando a percepção desses profissionais é, que fazem essa função, né, de criar a imagem dessas personagens, como é que era a percepção deles da fundamentação teórica da profissão, né, a parte de teorização sobre luz, cor, e como isso se refletia no trabalho. Porque qual era o caminho que eu queria chegar? Eu fui vendo ao longo desses anos que tem as questões práticas da profissão, né, da gente não ser ouvido, das pessoas chamarem a gente em cima da hora, e não pensar que o profissional que está ali fazendo a caracterização, ele faz parte do processo de construção do projeto. Então, é interessante que ele venha desde o começo, né? E que essa pessoa também pode ser tem um processo de construção de pensamento, né? Tem uma fundamentação, tem uma estruturação, tem uma preparação para ele estar ali. A gente é visto muito como uma mão de obra braçal, e isso associado pejorativamente como se você não pensasse, né? Essa é muito uma realidade de mercado. E aí eu queria muito lidar com isso, mostrar que não é bem assim. E a minha primeira tese, ela lida muito com esse lado, né? Focando ainda exclusivamente na maquiagem dentro do processo de caracterização. E aí, nesse meio tempo, eu fui vendo que, assim, vir do Rio de Janeiro, com a minha cor de Rio de Janeiro, que não era essa, com a realidade, né, de uma família negra nordestina, é, o que eu tinha de dúvida a respeito de questões raciais ficou escancarado quando eu cheguei aqui, né? É um dos estados mais brancos do país, é o estado com maior número de células neonazistas, isso não é à toa, e realmente tem um processo de um racismo mais escancarado que em outros lugares. Claro, depende do lugar onde você está também, né? Isso fica mais expresso. Mas aí a questão é, visivelmente, para mim não tinha mais como esconder que eu precisava entender o que acontecia do ponto de vista social, tanto comigo quanto com as outras pessoas, porque eu não era branca, e isso determinava algumas outras coisas, né? Inclusive, o meu espaço como profissional. Por exemplo, eu tive 10 anos um estúdio que tinha o meu nome, e durante 10 anos as pessoas achavam que a dona era a minha assistente, que era uma menina branca. As pessoas entravam no espaço, quando iam ser atendidas por ela, os clientes dela, e não me davam bom dia, se eu estava no espaço, porque achavam que eu era faxineira, coisas desse tipo, né? Então, assim, eu fui vendo que tinha implicações que estavam atreladas, né? Tipo, a cor determina espaços, determina acessos, determina impedimentos, determina algumas coisas, no ponto de vista social. E eu comecei a olhar para isso na profissão também. Inicialmente eu ia fazer como pós-doc, mas resolvi fazer como segundo doutorado, que aí é onde eu pego para pensar no cinema a caracterização de mulheres negras. O que está acontecendo com essas caracterizações? Como que elas são pensadas? É pensar a imagem como um todo, né? Cabelo, maquiagem e figurino. E aí, nesse trabalho, que já está acabando também, quase, eu estou olhando a partir do trabalho da Viola Davis, aí estou pegando bem o, né, padrão Hollywood, mercado estadunidense, pela questão também, né, de influência cultural, e o quanto isso determina algumas coisas em questão de reprodução de tipos de imagem, de tipos de processos sociais também que a gente acaba importando. Eu peguei a atriz negra estadunidense de maior prestígio no momento, né, é, é uma mulher negra retinta, e a gente sabe
que quanto mais escura a pele, mais violentos são os processos, né, de exclusão, de racismo escancarado, e dentro do audiovisual, mas não só, né, no teatro também acontece, a gente tem muitas questões com relação à técnica, de pessoas dizendo, mas não dá para iluminar direito, não dá para fazer se estiver junto na mesma cena com uma pessoa branca, isso e aquilo, são desculpas, né? E é esse ponto que eu estou querendo chegar, para apontar muito mais escancaradamente que não é uma questão técnica, né? É uma questão muito mais social, atravessando a técnica do que a técnica te impedindo. A técnica não impede de uma pessoa negra ser maquiada, de ser iluminada, dela estar presente numa cena, e das variações tonais dos tons de pele, né, das variações dos tons de marrom, que aí vai pegar todos os corpos racializados, desde do asiático, do asiático de fundo amarelado ou mais marrom, as diferentes tonalidades de pele indígena, as diferentes tonalidades de pele negra. A questão não é técnica, a questão é todo esse ponto social atravessando, né? O racismo que está embutido, racismo científico embutido no fazer e no saber do maquiador, do iluminador, do diretor e de uma série de pessoas que constroem as imagens. Então, a minha pesquisa foi me levando para esse lugar também, para olhar como que estão produzidas essas imagens de uma pessoa que, em tese, está no topo da profissão? Que papéis são esses? E aí, só para dar um spoiler do que eu estou já levantando, as primeiras impressões, por exemplo, é que a maior parte dos papéis que Viola teve até hoje são pequenos, são papéis coadjuvantes, tirando os recentes, quando ela já está com mais, né, prestígio, poder artístico e aquisitivo, que ela tem a própria produtora, e já ia a um outro lugar que ela passa a produzir, né, a maior parte dos projetos que ela está encabeçando, mas até um determinado momento na carreira dela, essas personagens elas ainda estão presas em empregada doméstica, que é uma continuação do papel da escravizada, a mulher negra que é dessexualizada, a dona de casa, né? Então, assim, tem coisas ali que botam ela em lugares muito fixos. Então, eu vou trabalhar nessa tese, estou trabalhando a partir da perspectiva de pensar para além dessa representação, pensar como imagens de controle, né? Porque isso não é só um estereótipo, é um estereótipo que está atrelado a questões sociais, que está reproduzindo esses preconceitos, que são estereotipias visuais que estão atreladas a impedimentos de acesso na vida real das pessoas, na vida concreta. Está para além da narrativa ficcional, está para além do artístico. Então, tudo isso se cruza. E aí, depois que eu comecei a pesquisar isso, aconteceu uma coisa muito curiosa, porque não só passa a me racializar, mas a racializar o meu trabalho. Então, as pessoas começam a me chamar achando que eu só maquio pessoas negras, que eu só faço personagens negras. E aí, todo lugar que me chamam, eu sempre dou um plot twist nas falas, porque eu falo, por acaso, eu sou especialista em colorimetria. Eu também me especializei em peles negras, porque eu quis, mas não que isso fosse, né, é, uma demanda de fato de mercado, porque, por exemplo, meu estúdio era numa área que era considerada nobre da cidade, pessoas negras quase não entravam no meu estúdio porque não se viam pertencentes àquele espaço. Isso era uma coisa que me incomodava demais. A gente quase não tem produções artísticas aqui com pessoas negras protagonizando, né? Então eu maquio poucas pessoas negras, na verdade. Eu vou atrás de pessoas negras para eu maquiar, para eu produzir, para eu fazer trabalhos. Hoje já aumentou. Eu estou na produção agora de um filme em que é todo uma maioria de equipe negra e é para contar a história de uma família de mulheres negras. Então a gente está com toda uma preocupação de cuidado, de construção de imagem dessas personagens, porque tem um caráter social importante. Então, as minhas pesquisas, a minha vida e o meu trabalho prático, eles estão, assim, mais do que entrelaçados, né? O tempo todo. E eu sempre gosto de falar nas palestras, o meu trabalho é sobre caracterização. Quando eu coloco o olhar do social, que surgiu para mim a partir da minha questão pessoal,
da minha racialização, de eu me entender que olhar é esse. Eu sou uma pessoa mestiça, eu tenho pele clara, eu tenho acessos que uma negra retinta não tem. Eu fui vendo esses processos, eu tive que estudar para mim, mas isso se reverteu para eu estudar para a minha profissão e para as pesquisas, né, para a profissão prática e para a profissão de pesquisa e de aulas. Então, eu virei aquela que dá aula de pele militando, porque eu vou dar aula de pele para formar um maquiador e eu falo, vai ter aula de pele negra? Vai ter aula de pele. Por que deveria ter uma aula específica para pele negra? Dei aula numa escola com isso daqui, vamos fazer uma aula de pele negra. Eu falei, mas para quê? Eu quero 3 aulas de colorimetria. Eu quero uma semana só para colorimetria e básico de pele, para depois continuar dando pele. Porque se a pessoa sabe colorimetria, ela vai saber maquiar qualquer pele. Senão a gente começa a criar a ideia de que tem algo muito além, muito diferenciado na pele racializada, que não tem na técnica. Isso não é da técnica. Isso é do social atravessado. Então a gente precisa falar, acaba sendo obrigado a falar do racismo que está atravessado no processo do fazer, né? Para escancarar. E eu, assim, eu estou num ponto, eu já estou com 46 anos, eu já estou cansada e eu ando chegando assim meio que com o pé na porta, escancarando alguns processos. Claro que, né, delicadeza e tal, mas assim, a gente precisa escancarar para poder fazer diferente, para mostrar que não está aqui o problema é outro. Né? A gente precisa ter cuidado com a criação dessa imagem para que a gente não perpetue esses lugares, para que a gente não perpetue algumas questões que atravessam a prática, mas que também atravessam a arte da imagem que a gente cria, né? E a gente continua fazendo personagens que vão manter essas mulheres em lugares de subalternidade, botar a técnica em cima da personagem, por exemplo, a iluminação. Se tiver ruim, se a cor, né, a paleta de cores, se o trabalho do figurino junto, se não tiver tudo ornando, né, com a cenografia, com tudo, o resultado vai ficar uma pele, por mais que eu faça a minha parte correta, o todo pode acinzentar, ela vai ficar mal iluminada. Isso é desmerecer, desqualificar esse corpo que está ali na frente, né? E aí eu continuo reverberando no social, no projeto finalizado, esse lugar de exclusão, esse lugar de desprestígio de um corpo que socialmente já é colocado à margem. Então, quando o social atravessa o meu fazer e as minhas pesquisas, o que eu falo sempre? Raça é um dos recortes. Corpos racializados não é só o negro, a gente vai pensar no racismo anti-indígena, a gente vai pensar no asiático, a gente vai pensar em povos originários de diferentes lugares, porque tem povos que são de pele clara, mas são povos considerados indígenas de vários lugares, né, que também sofrem esse processo de exclusão, desqualificação, de desumanização, né, que essa é a palavra que fazem conosco, e aí, eu falo tanto que eu já me perdi, gente. Onde é que eu estava? Eu estava falando, eu me perdi mesmo. Estava falando dos vários racismos que você, ou discriminações que você encontra. Sim, lembrei. Isso é um marcador social de diferença, raça, mas não é o único. O raciocínio para a gente pensar, o cuidado que a gente precisa ter para montar uma caracterização, para montar a construção da imagem de um personagem, você pode incluir aí qualquer marcador social de diferença. Então, quando você olhar para a criação de um personagem, pensar a estética, a visualidade, além de você pensar, né, como está integrado com o fazer do ator, você precisa pensar na integração da composição cênica como um todo, né? A iluminação, a direção de fotografia, né? A cenografia, a paleta de cores da arte, o trabalho cênico que o ator vai estar fazendo, movimentação, a integração desses atores, a parte sensível que é criada,
né? Quais são os elementos que não vão aparecer, mas que foram pensados pela direção, pelo roteirista ou pelo dramaturgo para criar o universo sensível dessa personagem? Isso aparece junto com a visualidade que a gente cria. A nossa visualidade está atrelada e é indissociável a esse todo. Por isso que o nosso trabalho precisa começar lá do começo. E aí, pensar outros marcadores também é importante, porque sexualidade é um ponto importante para a gente não criar estereótipos visuais que perpetuem imagens de controle relacionadas à sexualidade de pessoas, né? Toda a população LGBTQIAPN+. Gênero, né? Eu falo o tempo todo. Como é que a gente caracteriza, cria a visualidade de personagem não binário, gente? A gente já tem não binários sendo representados, principalmente em séries estadunidenses. Comecem a observar que já tem um padrão, já tem um estereótipo sendo fixado. E isso é problemático, né? É problemático porque cria mais um espacinho para engessar as vivências, né? A gente pode pensar classe, a gente pode pensar territorialidade, a gente pode pensar diferentes recortes, tá? Então, se puder passar o próximo slide, só para eu ler rapidinho para finalizar. Sim, tá chegando aí nos 15, tá? Mas não tem problema de ver, e aí a gente passa a palavra para o Luiz. Eu já falei, eu só vou mostrar para vocês que, assim, na minha primeira tese, eu estava pensando uma conceituação de caracterização que era voltado para a prática, né? Pensando caracterização a partir do lado da maquiagem, como um projeto visual de composição de elementos, né? Que vem de indumentária, cabelo e maquiagem, para criar a visualidade de um personagem para contexto cênico. E aí eu fui além, agora eu estou expandindo esse conceito para pensar a caracterização, né, do lado como uma ferramenta política para a construção de imagem, que aí eu vou envolver esses elementos técnicos, a questões subjetivas, sociais, históricas, para eu poder criar essa personagem. Aí pode passar para o próximo, que é o último já. E aqui só para vocês verem o que isso vai envolver, né? Eu estou pensando a caracterização, a partir de tudo isso que eu falei para vocês, como uma área mais ampla de produção de conhecimento. Então, ela vai envolver o lado técnico e prático da coisa, o lado político, né, e social, né, o lado pedagógico, que é o que a gente está fazendo aqui, de certa forma, também, né, do ensinar, do pesquisar, né, do criar métodos, do criar processos, né, pensar a caracterização como a parte do todo dessas produções e como uma construção que, embora o profissional possa fazer individualizado, mas ela faz parte do fazer coletivo, e a gente precisa se colocar nesse lugar, cobrar que a gente seja enxergado como parte desse todo e parte pensante desde o começo, para a gente não ser chamado na véspera de um trabalho e ficar né, cobrindo as buchas que aparecem, ou então tendo que se estressar para mostrar o óbvio que deveria ter sido feito lá na pré. E aí também ela está atrelada a todo um contexto sociopolítico da obra em si, do que a obra está tratando, e do contexto de produção dessa obra. Então, é dentro e fora o tempo todo. A gente está num momento social em que essas relações elas não estão mais sendo pensadas como separáveis. Então, eu mostrei aqui para vocês, nessas imagens, eu deixei bem de fundo essa imagem de representação da mulher negra sempre no papel de escravizada, cansada, acabada, né, como a personagem que deu o Oscar para Lupita Nyong'o aí de fundo. Mais à frente, a gente tem produções nacionais. Do lado esquerdo, a gente tem 4 curtas, né? Depois eu posso passar o nome para vocês ali no chat. Mas, assim, Aquém das Nuvens, O Dia de Jerusa, lembrei agora. O Alfazema ali é o último que eu estou pesquisando no pós-doc, que eles vão trabalhar temáticas para além, expandindo a produção. O que é qual é a vida dessas pessoas negras? Então eu tenho a possibilidade de falar de sexualidade sem hipersexualização, eu tenho a possibilidade de falar da terceira idade, vivenciando a vida com alegria, vivenciando a sexualidade na terceira idade, vivenciando afeto, carinho, cuidado, solidão, parceria, família, famílias inteiras, não só famílias desconstruídas e reforçando estereótipos ruins. E ali botei o Martim como um representante de várias quebras de
estereótipos narrativos, né? Que aí vai ter questões de sexualidade, questões de família, pessoas negras felizes, a pobreza não atrelada a um sofrimento excruciante, então não é a miséria que está sendo representada, é uma vida, né? E questões do cotidiano e desejos de existência diferentes do que são normalmente construídos para corpos racializados. Então, isso aqui é só para mostrar que, assim, a gente não precisa esperar que venha de longe resposta e processos, a gente pode, dentro da nossa realidade, e mesmo com pouco, criar, né, e criar novos caminhos, porque a gente já tem isso sendo feito por produtores, né, criadores, que em geral são os racializados que começam a encabeçar isso, mostrando que tem demanda e que é possível fazer diferente. Então, era basicamente isso. O último slide é só meu contato. Se alguém quiser dar um print ou anotar, né? Tem meu site, meu e-mail. Se precisarem de mim para qualquer coisa, estou aí disponível, redes sociais, se precisarem para a banca, de algum trabalho, me chamem para avaliar trabalho, estou por aí, para aulas, então, que eu puder colaborar. Obrigada, gente. Desculpa se eu passei um Obrigada. pouquinho. Muito obrigada, Luciana, Lu Medeiros. E agora a gente vai ouvir a Luísa, à vontade, quando quiser. Gabriel, por favor, acho que você pode tirar o slide, que aí a gente coloca a Luísa aqui, isso, na tela. Pronto. Muito bom, gente. Boa tarde. Uma honra estar aqui. Obrigada, Manu, pelo convite. Lu, sinta-se abraçada, porque eu amo como nossas histórias se encontram, né, de muitas formas, como pessoas racializadas nesse país, como realmente, assim, você falando assim, eu entendi 100%. E para começar falando para vocês, que quando a gente fala de pessoas indígenas, a gente não fala sobre o estereótipo de pessoas amazônicas, de um tom de pele específico, de um cabelo específico, de traços específicos. A gente fala de cultura. E quando a gente fala de cultura indígena, a gente não fala de uma cultura indígena, a gente fala de mais de 275 culturas, mais de 75 línguas. Então, uma coisa que eu vejo muito, assim, que a gente tem que começar a parar de perpetuar, é assim, não sei o que é cultura indígena. Mas qual cultura indígena? Entendeu? Porque a gente tem tantas e tantas culturas indígenas, tanto que a gente não se identifica como indígena. Eu falo, eu sou tabajara, eu sou cambeba, eu sou munduruku. Porque nós nos identificamos a partir dos nossos povos. Então, a partir disso, cada um dos nossos povos tem formas de se identificar, cada um dos nossos povos tem essas formas de pertencimento, cada um se respeita nas suas individualidades, né? E começando, né, puxando esse gancho, né, da representação de pessoas indígenas, a gente começa primeiro que a representação de pessoas indígenas, a caracterização, né, ela é uma ferida colonial ainda muito aberta e que ainda vai demorar muito tempo para fechar. A gente começa lá no indianismo, né, que até hoje é o que perpetua de como as pessoas veem pessoas indígenas, de certa forma. A gente vê o homem indígena como matuto, como preguiçoso, como burro, como, sabe, como a gente tira até um pouco a sociedade, né? Tira um pouco até a humanidade desse homem. Ou ele é o homem viril, selvagem, ou ele é o matuto sem noção. E a mulher indígena, ela é... Tanto que, assim, o homem indígena, no contexto brasileiro, ele não é hipersexualizado. Ele é até hipossexualizado, assim. Tipo, ele é visto como sem noção, assim, já cata tudo. Já a mulher indígena, ela é extremamente sexualizada. A gente vê lá Iracema, né? E aí a gente tem todo o estereótipo da indígena, que ela é inocente, que ela é matura, que ela é virgem dos lábios de mel, que ela tem poucos pelos, que ela vai entender quando você tiver que voltar para a cidade, tá, para a sua família, mas vocês vão ver um amor intenso, maravilhoso e tal. Então, assim, muitas pessoas ainda têm esse estereótipo da mulher indígena, e a mulher indígena, ela é extremamente representada ainda na mídia dessa forma.
como a Matuta, a Inocente. Talvez em algum momento ela tenha um fogo selvagem para lembrar da onde que ela veio, assim. A gente vê, por exemplo, em novelas que está tentando uma reprise, como a Serena, né? Que se você vê o comportamento dela é como se fosse de uma criança, assim. E uma coisa que ficou louca, assim, tipo, o quanto tem essa coisa de falar em terceira pessoa. Tipo assim, a Luísa está abrindo uma roda de conversa, sabe? Tipo, gente, a gente não fala assim. Tanto que essa coisa, mim fazer, vem lá dos Estados Unidos, tipo, do me, entendeu? E, enfim, a gente tem essa ferida colonial aberta da representação de pessoas indígenas. E quando a gente começa a falar de caracterização, a gente começa realmente a tocar num ponto importante, porque criou-se tanto esse lugar de um estereótipo assim de cultura, e quando chega um momento de fato representar em novelas, em filmes, pega uma pessoa aleatória, pega uma pessoa, uma atriz branca, pintam ela de uma tinta vermelha, fazem um grafismo que não existe em nenhum povo, sabe? Tipo, faz aqui o vermelho, tudo vermelho, Cléo-Pires, Araguaia. Silofantin, faz um desenho lá de sol que nem existe, nem um povo. Enfim, muitos outros exemplos. Criam todo um pseudografismo, uma pseudopintura tal para colocar, tipo, ó, isso aqui é Índia. Bota lá um brinco de pena, bota lá uns colares de semente, entendeu? Sendo que nem todos os povos têm, novamente, muita diversidade. Nem todos os povos vão usar os mesmos adereços. E aí a gente tem um grande problema, porque a gente, de fato, hoje em dia, né, principalmente, temos atores indígenas muito capacitados, né, que, inclusive, assim, são, não sei o que, tem DRT, sabe, são formados, fizeram a faculdade de teatro, artes cênicas e tal, que pedem seus lugares para atores brancos, para atores pardos com passabilidade branca e tal, ou atores que não têm nenhuma conexão, assim, com culturas indígenas e tal, mas que tem ali um olho inchado e tal, sabe, tem uma pele um pouquinho mais bronzeada, um cabelo liso, e as pessoas já vai ser índia. Então, a gente vê, por exemplo, também um caso que eu fiquei, né, Rodrigo Simas, acho que é o Novo Mundo, tal, e Júlia Biscácio, como já seria, novamente, o mesmo estereótipo da burrinha, da matuta, que fala em terceira pessoa, que tem uma pintura de grafismo completamente que não existe nenhum povo, completamente genérica, essa palavra, né, central, acho que esse é o termo certo. E isso é o que as pessoas consolidaram nas suas mentes, no inconsciente coletivo do Brasil, que é a cultura indígena. Vou sair do carnaval, vou me fantasiar o quê? De índio. O que eu vou fazer? Vou passar o vermelhinho aqui, aqui. Vou botar um pouquinho de perna, fazer isso aqui. Índio. Índia. Entendeu? Então, assim, a gente está realmente assim, em passinhos de formiga tentando mudar isso. A gente tem atualmente pouquíssimos diretores. A gente tem, por exemplo, a Graça Guarani, que fez Cidade Invisível, e Cidade Invisível é um grande avanço, né? Temos Igor Pedroso, Zé Rita Terrado, que foi um grande amor. E eu quero trazer essa série como um grande exemplo de um exemplo positivo, de uma caracterização que dá muito certo, porque a gente tem primeiro, na primeira fase, a Zahri como uma personagem, que ela é indígena, vivendo num contexto urbano, porque a gente tem que também pensar o indígena no contexto urbano, porque 60% da população indígena não se encontra em aldeia, se encontra na cidade. E depois, quando ela se encontra com o povo, tem a consultoria do povo tucano. Então, a gente tem esse caminho de representação fidedigna através de consultoria com os povos. Por exemplo, quando tem as cenas, né, que falam na língua, é a língua do povo tucano, tem a consultoria da Dona Icarioca, ela aparece lá na série e tal. Enfim, o núcleo lá indígena da série é o povo tucano.
entendeu? Vai ter também, vai lançar uma série ano que vem, se chama Caram, que vai ser protagonizada pela Elisa Canterra, que é a sobrinha da Zambi. Ela é guajajara e tal, então vai ter uma representação também. Então, assim, a gente tem que, a partir de consultorias, tipo assim, olha só, vou criar um personagem indígena, tá, beleza, vamos criar um personagem indígena, como que ele vai ser? Ele vai ser assim, assensado e tal, e tá, qual vai ser o povo dele? Ué, como assim o povo dele? Qual o povo dele? Da onde que ele vem? Porque, assim, pra gente é muito importante o nosso povo, nosso território, a nossa história, entendeu? Porque nenhum indígena é indígena sozinho. A identidade indígena ela é coletiva. Uma pessoa só é indígena quando ela é reconhecida pelo seu povo e ela é reconhecida pelo seu povo e tem esse pertencimento, essa ancestralidade. Então, minha vez de me perder. Não, vontade. É que a gente está pegando uma toalhinha de papel para você. Obrigada, gente. Tem alguns aqui. Essas luzes. Aqui aquece. Obrigada. Aí você estava falando das produções, né? Isso, e aí, geralmente, assim, a gente está tendo realmente um exemplo que tivemos também, agora, né, fazer um pouquinho de protagonismo. Quando a gente fez a ópera O Guarani no Teatro Municipal, realmente, assim, foi importante para eles terem uma visagista indígena, né? E aí eu fiz principalmente o visagismo dos dois atores indígenas. Mas eu falei assim, olha, é importante eu também não, como a Aldo mesmo disse, assim, chega um ponto que as pessoas só acham que a gente faz só coisa para indígena, entendeu? A gente só é chamada para fazer produções que contenham essa questão, sendo que não, assim, a gente estuda para tudo, entendeu? E aí a gente criou o visagismo do Pirieté, baseado no povo Guarani, que é do Davi Copigual, o ator, e o Eté, baseado no povo Guajajara, que é a Dona Davi, que foi a atriz. Então, realmente, a gente tem que, assim, a partir do que a gente vai representar, a gente representa a partir do que a gente já tem, a gente usa o que a gente já tem. E falando um pouquinho sobre pessoas indígenas no mercado, né, de audiovisual, tal, o que elas enfrentam, assim, falando um pouquinho a Lu falou uma coisa muito importante, né, da colorimetria e tal. Eu acho que muitas pessoas ainda têm uma ideia muito, muito arcaica de que pessoas indígenas têm a pele vermelha, assim. Sendo que a maioria das pessoas indígenas tem a pele oliva. E a gente também, além de geralmente ter a pele oliva, existem muitos tons de pele indígena. Existem muitas misturas, são 523 anos de colonização, então a gente tem muitas misturas. O povo Pataxó tem uma grande miscigenação com pessoas pretas, o povo Caingangue tem uma grande miscigenação com pessoas brancas. Por isso, quando eu falo que ser indígena é muito mais sobre cultura e ancestralidade, é sobre isso, porque a gente foi tão colonizado, entendeu? Que a gente muitas vezes não consegue separar, a gente não consegue chegar e falar assim, olha, você não vai ser indígena porque seu pai é branco, sabe? Tipo, não tem como você fazer isso, porque isso é ser tão purista quanto Hitler, sabe? Tipo, você apagar tanto. Tem um lado aqui, mas também tem outro lado. Tem toda essa história que vem antes. Entende? Então, acho que pode começar. Temos bastante tempo. Pensando mais. Também, se alguém quiser já fazer alguma pergunta, mesmo quem Nívia ou Nayamara, que queiram fazer, elas estão na videoconferência, se vocês puderem também abrir o microfone e fazer alguma pergunta, pode, vai ser mais fácil para a gente, se vocês quiserem. Aqui também, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Lu, também, se vocês... a gente pode conversar, se você já tiver terminado, se você quiser completar também alguma... Só para encerrar, eu acho que, tipo, também a gente falar sobre os desafios, né, de ser uma pessoa indígena nesse mercado, que é realmente bater 50 dólares por dia, é realmente muito racismo que a gente enfrenta, é realmente você ser contratado para fazer o mesmo trabalho que um profissional, e as pessoas quererem que você ganhe menos, entendeu? Porque acham que você tem que ser mais humilde só porque você é indígena, assim. Acho que você tem que tipo, fazer uma lei
que você quer ganhar? Ah, um pedacinho de terra. E é isso, sabe? Não nesse sentido, mas estruturado. E o que eu quero trazer para vocês aqui é realmente cada vez mais temos personagens indígenas surgindo, né? E cada vez menos temos profissionais indígenas para executar. Então, a semente que eu quero plantar no coraçãozinho, na cabeça de vocês, é realmente como representar, né, de fato, pessoas indígenas, assim, porque a gente vê cada vez mais do mesmo, assim, cada vez mais essa coisa genérica, cada vez mais essa coisa que até nos desumaniza, ou nos desumaniza ou coloca num lugar de miséria também, porque tem esse estereótipo do indígena miserável, do indígena que realmente vive às margens da sociedade. Então, estava até falando com a Jante, meu sonho é ter, de fato, uma equipe indígena, mas ainda vai demorar um pouquinho para a gente chegar lá. Então, enquanto a gente não chega lá, a semente que eu quero plantar no coraçãozinho de vocês assim, olha, um dia eu tenho certeza que o pessoal da Uniri vai representar um indígena, mas vai representar muito bem, sabe? Eles têm um dia a gente falou como isso pode ser feito, como o cenário atual pode ser mudado, entendeu? E é isso, gente. Estou vendo ali, antes de passar para a palavra para alguém queira aqui, eu vi que a Nayamara levantou a mão. Nayamara, se você quiser fazer a pergunta. Ai, boa tarde. Gostaria. Eu estou na rua, por isso que não vou abrir a câmera, Kel. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui na mesa com a parente, a Luísa. Eu sou indígena Paiaiá, da Chapada Diamantina, na Bahia. E, na verdade, assim, eu também sou professora de caracterização, né? Fui aluna da Mona. Eu tenho começado há algum tempo, desde que comecei a minha retomada, eu tenho começado a fazer uma pesquisa com materiais naturais, né, que a gente geralmente usa nos grafismos. Eu queria saber se você usa algum material, tipo urucum ou genipapo, nas caracterizações que você faz. Você já chegou a usar o material para fazer caracterização de algum personagem e tal, sem ser indígena, entendeu? Tipo, em outros tipos de caracterização. Então, genipapo eu não sou doida de usar, não, porque fica 2 semanas. Se você errar um traço, fica 2 semanas. Pode crer. E eu amo usar urucum para blush. Amo. Fica a coisa mais linda do mundo. Tem uma pasta de urucum que eu ganhei da Tocum. O blush fica a coisa mais linda do mundo. Obrigada. Então, não tem outros materiais, tipo, cúrcuma, ou seja lá. Nayamara, a gente agora não está conseguindo ouvir. Ah, não, se era só o urucum que ela usava, se não tem cúrcuma ou algum outro material natural, é isso. Obrigada. Tá, ok. Obrigada, Nayamara. Então, só que ela falou de cúrcuma, tá? Como esses materiais são temperos e tal, algumas pessoas têm a pele muito sensível, então muitas vezes a gente tem que não pode arriscar muito, sabe? Então é melhor não arriscar do que, entendeu? Pode dar alguma alergia. Então, o urucum, pelo menos, a gente sabe que é muito mais seguro, tá? Um fruto. Agora, tempero que tem algum, tipo assim, que pode ser termogênico, pode dar algum Beyblade na pele e não pode ser responsabilidade. Alguém quer fazer alguma pergunta mais? Eu queria aproveitar, já que ela falou, qual é esse material que não sai? Genipapo. Genipapo, ele é um fruto. Ele é um fruto? Sabe os grafismos pretos que a gente faz? Genipapo, ele é um fruto que a gente rala e espreme o sumo dele. Então, ele é bem bastante sumo. A gente espreme o sumo e mistura com carvão de árvore que queima, de faz fogueira. E aí você mistura e você faz os grafismos. E aí, né, depois que seca, você pode até, tipo assim, tomar banho e vai sair. No dia seguinte, volta pretado. Fica 2 semanas. Isso. E aí, assim, cada grafismo ele tem um significado e cada roupa tem um tipo de grafismo. E essa fixação é do fruto mesmo? Fruto. Nossa, que loucura. O carvão é só para deixar mais preto, porque o genipapo, de fato, assim, ele é mais um tom de verde escuro, quase preto.
Tanto que quando vai saindo, assim, quando ele vai saindo da pele, ele fica mais num tom de verde. Mas, eu vou tentar ler aqui, que a Nívia Faso, ela falou, interessante a ideia de ter a representatividade daquilo que está sendo representado. Em Assassinos da Lua das Flores, tinha uma assistente de figurino, Osage, né, na equipe, para além das pesquisas. O comentário da Nívia. Eu não toquei muito no assunto de nativo americano, porque a gente está aqui no Brasil, que é o ponto de inflexão, né? Porque lá fora tem muito, tipo assim, a gente avançou muito mais, assim, tanto que as questões sociais são muito mais avançadas. Aqui a gente ainda está toda para ser visto como ser humano. E lá eles já têm muito mais, eles sofrem racismo, obviamente, mas eles têm muito mais direitos, obviamente. E a gente tem séries, por exemplo, como Reservation Dogs, que é uma série incrível. Eu recomendo todo mundo assistir, porque é uma série sobre adolescentes indígenas, é dirigida, escrita por indígenas, e não é a fala tipo, só sobre... É uma série de humor, super engraçada, super, tipo, sabe, tipo, muito incrível. E, assim, a gente também tem a Yellowstone, né, que também tem essa temática. A gente tem uma série nativa canadense, Trickster. Então, assim, já tem muito... Já avançou muito mais, assim. E aqui que está realmente... A gente está começando agora a evoluir nesses assuntos. Por quê? Porque a gente está começando a ter espaço por detrás das câmeras para poder falar também. Eu queria fazer uma pergunta, acho que até... Fala mais alto para a Lu também poder ouvir. Até atrelado com essa fala que você teve agora, é uma pergunta um pouco mais pessoal, acho que até pode se alinhar um pouco com o que a Lu Medeiros trouxe, mas que é justamente essa questão que você falou, que a questão de representatividade, de enriquecimento, estão acontecendo assim, a massa espremidinha. E eu queria perguntar como que você visualiza isso daqui para frente, essa questão, porque antigamente a gente praticamente não tinha representatividade nenhuma, e quando tinha, era muito no lugar do índio preguiçoso, ou as mulheres indígenas no lugar da sexualização, e hoje em dia, trazendo esse debate mais à tona, tem uma tentativa de trazer isso, por exemplo, para a televisão, mas, ao mesmo tempo, como a maioria das equipes não são compostas por pessoas indígenas, tem muitas falhas, igual você falou do grafismo, que não existe aquele signo, em muitos povos. Então, é uma pergunta mais de como que você visualiza isso daqui para frente, até talvez em comparação com outros países. Como eu visualizo, questões de como eu resolveria, consultoria, principalmente, já que não tem realmente como, né, se não tiver realmente como ter profissionais indígenas capacitados, consultoria. Segundo, eu visualizo realmente no futuro. Eu acho que a gente tem que, pelo menos, visualizar um futuro brilhante. Eu acho que eu visualizo realmente uma indígena advogada, uma indígena juiz, uma indígena médica, como a doutora Miriam Cretu, primeira cirurgiã cardíaca indígena do Brasil, maravilhosa ali. Eu acho que realmente a gente pode sonhar um futuro onde a gente não tenha que falar mais sobre só nossas dores, entendeu? Onde a gente possa evoluir também nossos assuntos, onde a gente também possa mostrar para os nossos curumins que a gente também pode sonhar para além de sobrevivência, entendeu? Que a gente também tem tem vida e não só sobrevida. Então, eu realmente visualizo tudo brilhante. Acho que a gente vai até explodir mesmo. Vamos estar brilhando demais. A gente, por exemplo, tem uma cantora chamada Caia Guajajara, não sei se vocês conhecem, minha amiga. Sou maquiadora dela já tem bons anos, e ela lançou um álbum recentemente que fala muito sobre vida, que fala muito sobre alegria, que fala muito sobre festa, né? E ela fala justamente sobre isso, que a gente pode ter outros assuntos, que a gente também pode falar sobre outras coisas, não só sobre sobreviver, sabe? Porque a gente é mais do que só o mercúrio que está matando a gente. A gente também é mais do que só o garimpeiro. Obviamente, a gente não pode deixar de falar sobre isso que está acontecendo, porque, né,
Mas a gente também vai, eu acho que a gente pode ter um futuro onde a gente evolua nesse sentido, né? Mais alguém? Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Eu sou Beatriz. Eu fiz recentemente um ateliê de indumentária personalizada. E a gente falava sobre povos africanos e indígenas, povos indígenas, principalmente porque não teria tempo hábil para falar de todos os não ocidentais, né? E a professora, ela fez uma escolha de trazer os povos que são mais ou menos a base do nosso país. E aí, uma questão interessante, uma questão que eu fiquei com dúvida, foi quando você falou sobre os grafismos. A gente não, nesse caso, a gente não estava falando só sobre caracterização, né, de maquiagem, estava falando de figurino, de caracterização em geral. E o que foi debatido é que a solução vem através de pesquisa, de procurar antepassados e povos originários, enfim. Mas um ponto que surgiu para mim foi que quando a gente fez a pesquisa, a gente teve que trabalhar, o trabalho final foi um tecido que a gente teve que trazer desenhos, uma estampa. Eu escolhi um povo, na verdade eu não escolhi um povo, eu trouxe as memórias afrodiaspóricas através do candomblé, porque eu sou fã de candomblé. E aí algumas pessoas trouxeram os povos indígenas, alguns trouxeram povos especificamente. Só que nesse caso, a gente queria trazer uma releitura. E a minha dúvida é até que ponto o ideal seria trazer a caracterização do original. Assim, eu vou falar de um povo indígena, eu vou escolher um povo e trazer esse grafismo, ou a partir desse trabalho que eu conheço, com essas referências desse povo, trazer uma coisa nova. Isso até entra também na questão de povos africanos. A gente quer pegar as referências até não só dos povos africanos, o trabalho envolver isso, mas de artistas atuais, tanto indígenas como afrodescendentes, né, que essas questões são importantes, né, de referência. Mas até que ponto essa construção e essa utilização, porque algumas coisas são rituais, outras não são. Então, por exemplo, a gente, quando faz representações, tenta não trazer o ritualístico, mas só as referências. É isso. Você perguntou, porque de fato a gente tem grafismos que são ritualísticos, tem grafismos que não são. Então, e tem realmente, eu acho que no meu ponto de vista não tem. Ainda mais se for feito com respeito, não tem problema de. Ainda mais, tipo assim, você não é de uma pessoa de uma religião ou de uma pessoa africana. Dá pra ver que você tem um entendimento, né, de ancestralidade, principalmente. Então, não vejo problema. Então, aí não existe um problema de ter essa representação. Não, porque realmente. Porque você está se inspirando, né, de algo. Você está se inspirando em coisas reais, de que você, tipo, teve um breve contato, mas não conseguiu se aprofundar, porque, né, é realmente muito complexo, né, muita coisa, você não teve esse tempo. Mas também, tipo, muito de como você descreve aquilo também para os outros. Isso aqui por exemplo, voltando naquela coisa da cultura indígena genérica, né? Olha, isso aqui é grafismo indígena, entendeu? Aí já pega um pouquinho, entendeu? Porque já fica aquela coisa genérica, entendeu? Isso aqui é inspirado no grafismo isso aqui é inspirado no grafismo do povo do Pataxó. Aí já se torna uma coisa mais, se torna um contexto, entendeu? Acho que fica mais legal. Eu fiquei criando a sua pergunta. Lu, você está conseguindo ouvir quando fazem a pergunta? Só faz mais alto, pega mais perto. Estou curiosa para a trajetória com a maquiagem. Assim, como que você começou, como que você migrou para o visual e mais. Surto, mentira. Gente, assim, eu sou muito feliz assim, de trabalhar com algo que eu amo. Assim, eu sempre fui aquela cara tensa que pintava, que desenhava e tal.
Só que, como muitas pessoas indígenas num contexto urbano, que esse é o meu contexto, eu cresci na periferia, na comunidade, eu não tinha acesso, né, a pensar em estudar maquiagem e tal. E, enfim, só que eu comecei a me interessar pela cores e tal, na adolescência. E minha mãe sempre foi muito vaidosa, né? Ou seja, minha primeira inspiração de beleza foi uma mulher indígena. E minha mãe sempre foi muito vaidosa, eu vi ela. E aí eu comecei a maquiar minha mãe. E maquiando minha mãe e tal, fui pegando um pouquinho de jeito e tal. E ela tinha os produtos dela, usava os produtos dela, fui maquiando meu vizinho, maquiando a minha. E aí fui estudando, fui começando a estudar, para realmente entender, tipo assim, por que me fascinava tanto, assim, tipo, por que maquiagem me fascinava tanto. E realmente me fascinava a criatividade, o poder de simbolizar uma criança, uma adolescente que não tinha autoestima nenhuma, assim. Porque, né, a gente cresce num país, ainda mais anos 2000, que era aquela coisa, cabelo louro, lápis fininho, olho azul, enfim. Tipo assim, quando eu lembro, nunca vou esquecer isso, meu primeiro curso de maquiagem, já, eu vou voltar de como começou a contar. Mas aí, aquela época de cut crease, né? Você lembra, Lu? Aquela época louca de cut crease com 1 milhão de cores. E aí, a gente reproduzia uma na outra, né? E a menina foi reproduzir, obviamente, tem técnicas que funcionam ou não para cada tipo de olho, meu olho é desse tamanho. E não ficou bom. E aí, a professora chegou e falou assim pra menina, não tem problema não, olho de índio realmente não fica bom. E aí, te juro, por Deus. E aí eu fiquei tipo. E, assim, foi um processo, assim, eu entendo muito que, assim, eu me tornei ativista de pele não porque eu entendo principalmente que eu me tornei maquiadora porque não tinha o meu tom de pele quando eu comecei a me maquiar. E olha que eu nem sou escura, sabe? Tipo assim, imagina com a pele negra, que nem tinha um tom ali, era cinza, ou era muito vermelho e tal. E, assim, não tinha meu tom de pele, eu fazia misturinhas e misturinhas e misturinhas. Eu acho que realmente foi isso que me levou a querer realmente maquiar, sabe? Tipo, realmente querer construir algo a partir da experiência ruim que eu tinha, assim. E, né, as pessoas que eu convivia também falavam muito sobre isso, que não encontravam os tons delas. Eu falava assim, não, quero resolver isso, sabe? E aí, as minhas amigas pretas também, a gente tinha essa relação com a maquiagem. A gente gostava, mas era algo que tipo, as pessoas diziam que não era pra gente, entendeu? E aí, depois que eu me formei no ensino médio, fiz o curso de maquiagem, onde aconteceu isso e tal, e fui profissionalizando. Gente, ser maquiadora é muito caro, é muito difícil, sabe? Tipo, é realmente, assim, bem complicado. Então, assim, aí depois fui pro CLT, né, nesse mundo da maquiagem. Até que chegou um momento que eu falei assim, cara, não dá, realmente quero viver da minha arte já tá, viver da minha arte e tal. E aí fui realmente, mergulhei a fundo e tal. E aí eu lembro que, assim, o audiovisual, ele entrou como um presente, de fato, para mim, porque foi assim que eu saí da empresa, da última empresa que eu estava, em 2020 e tal, minha amiga falou assim, olha, tem um clipe do Xamã, bom, você vai fazer? Assim. Aí eu falei, minha amiga, eu falei, eu vou. E aí, tipo assim, fiz esse clipe, nunca mais parei, assim, de 2020 a 2022, fiz muitos clipes, né, desses bofs tudo da Main Street, que eles fazem. E aí, nunca mais quis, porque, né, enfim, não faço. E aí, depois fui começando a ser chamada, né, meu trabalho foi começando a ser conhecido, começando a ser chamada para trabalho de audiovisual, né, cinema, né, televisão, e aí eu falei assim, agora aqui tá legal, tal. E, posteriormente, moda, teatro, e, assim, minha carreira, ainda estou, assim, ainda sou ainda não sou sênior, não sou plena, tal, ainda estou galgando o meu caminho, tal, e sou muito feliz de poder, né, ser uma das poucas pessoas indígenas nesse e de poder estar criando novas referências, né? E eu acho que um ponto que me fez realmente ser conhecida foi
criar maquiagens com grafismos, né? E eu nunca tinha visto ninguém fazendo isso e tal, e isso foi o que me fez ser conhecida, de fato. Eu apelidei de Indie Liner. E isso se tornou um movimento, né? Foi uma coisa tão boba, assim, que eu fiz, assim, tipo... Na época que eu trabalhava nessa loja de maquiagem, e a minha gerente, né, da loja, ela... Não posso falar a empresa que é, porque é a MAC Cosméticos e tal. Ela era muito racista e tal, tipo assim, comigo. Ela... Tanto que, tipo assim, meu povo, ele é um povo do Nordeste. Importante dizer isso, porque no Nordeste tem muitos povos. Todo o Brasil tem muitos povos. E ela falou assim, quem da sua família é de Manaus? Ela falava, ninguém. Ela assim, mas você não é índia? Ela falava assim, é isso, gente. Boa tarde. E aí ela falou assim, não, eu sou indígena, mas minha família é de Ceará. Mas será que tem índio? Eu falei, tem índio? Tem. E aí, enfim, a gente, obviamente, obrigada, obrigada. E aí um dia, que eu tava muito saco cheio, assim, meu Deus, eu quero morrer. Eu fiz um grafismo assim no olho, tá coisa mais linda, e foi um dia que, tipo assim, minha autoestima fez assim. E eu postei isso, fiz muito sucesso, e aí eu fui criando, isso me deu um up, assim, um gás e tal. E aí fui criando tempo, renovou minha alma, minha vida. E aquilo que me curou num dia se tornou um movimento porque várias meninas indígenas começaram a fazer também. Falaram assim, olha, cara, eu odiava maquiagem, porque eu fazia maquiagem, eu nunca me reconhecia. Até que eu olhei um estilo de maquiagem onde eu me reconheço. Tipo, teve uma mãe de uma menina que ela falava assim, que a menina, a mãe dela, olha branca, ela adotou essa menina indígena, ela falava assim, comprei maquiagem para ela se maquiava, tal, mas ela tirava porque ela não sentia ela. Até que eu mostrei seu trabalho para ela, e ela fez, e tipo assim, como a menina, ela era caiapó, tipo, é um povo que faz uns grafismos lindos. A menina fazia melhor que eu, tipo, 12 anos. E eu fiquei tipo, gente, que movimento lindo que a gente começou, assim, que movimento lindo coletivo, né? Porque tudo que a gente faz é coletivo. Que movimento lindo que a gente começou. E que honra, né, poder fazer parte disso, assim, porque a gente realmente, a gente enquanto indígena, além de ter essa dificuldade, né, de encontrar tom de pele, a gente tem enfrenta, assim, que quando a gente tem esses traços, né, o olho puxado e tal, as pessoas falam assim, bota um lápis bege para aumentar esse olho, faz isso aqui para arredondar esse olho. Tipo assim, eu cresci a minha vida toda as pessoas falando que eu deveria fazer assim, assado, para consertar os meus traços, para fazer um contorno de nariz para afinar meu nariz, que minha boca era grande demais, que isso e aquilo, entendeu? Então, assim, hoje em dia a gente poder, através de usar algo que era feito para diminuir os nossos traços, né? Para ocultar nossos traços, como uma forma de resistência, é maravilhoso. Então, assim, por isso que eu imagino realmente um futuro onde a gente possa cada vez mais prosperar, porque a gente está aí decolonizando até a maquiagem. Mais alguém? Alguma pergunta? A gente já vai chegando no final. Lu? Tem uma pergunta ali. Vocês sabem para conseguir escutar? Já chega perto. Chegar mais perto. Ou então fala mais alto. Então chega aqui pertinho, que aí ela escuta. Tem uma fala da Lu que eu gostei muito. Está ouvindo? Deixa eu ver se... que ela fala muito que a construção do personagem vai além da maquiagem, né? É a questão do enredo. Isso. Você explica muito sobre que a questão da caracterização do personagem vai além do personagem, né? É a questão do enredo, a questão do papel que o diretor propõe para ser feito, né? Nós, como profissionais, a gente tem que ter uma ética, né? E cuidado na caracterização, mas eu queria ouvir você e também como é que vocês enxergam a gente como cidadão, né? Por exemplo, eu como cidadão, eu fico muito incomodado com esse novo movimento de criar novelas romantizando a história e colocando, por exemplo, a empregada
colocando o escravo como empregado, num papel histórico que isso não aconteceu na realidade, né? Os escravos, na época colonial, eram muito maltratados, não tinha esse avanço, o reconhecimento que a gente tem hoje, a empregada tem direitos e tal, então é uma reconstrução da história na visão do colonizador, né? E eu queria ouvir um pouquinho de você também, aqui, a visão nossa como cidadão, né? O que a gente também pode fazer para tentar mudar um pouquinho essa realidade. Eu falo porque eu não sou do teatro, eu sou do arquivo, arquivologia, então eu me importo muito com essa questão social, o sociopolítico é a gente que faz, entendeu? Então, eu queria muito ouvir um pouquinho de vocês. Obrigado pela atenção. Obrigada pela pergunta. Tem 2 pontos, assim. Um é que você mesmo já respondeu, tem a romantização, né, de quem está em poder e está em controle das ferramentas de manutenção do poder, que controla as mídias, que controla o dinheiro, que controla que imagens vão ser colocadas na sociedade, né, e que vão perpetuar tudo isso que eu falei, tudo isso que a Luísa falou. E aí eu reforço o que a Luísa colocou, que eu vejo aqui também toda a demanda do movimento negro ao longo dos anos, para poder a gente chegar no lugar que chegou hoje, que é pouquíssimo. Quando eu chego nos espaços, o tratamento com os indígenas é assustador de violento e absurdo. É fora da casa, assim. São níveis de desumanização que é um constrangimento, chega a ser estranho, pelo menos para mim. E aí, assim, eu fico pensando, falta muito para a sociedade mudar de fato, né? Então, tem esse lado de quem está no controle quer manter o seu espaço de controle, então eu preciso controlar as imagens, eu preciso controlar como eu vou contar sobre esses corpos que eu estou representando. Então, é muito mais bonito para ele se representar como o antigo senhor de escravos, entre aspas, que era bondoso, não que não tivessem existido, óbvio que existiu todo tipo de pessoa sempre, né? Mas, assim, é mais adequado para ele manter a sua autoimagem, né? Como o branco salvador, o colonizador bondoso, que veio trazer a civilidade para esses, né, seres animalizados, né? Se vocês pegarem, gente, na minha tese tem uma parte que eu falo sobre os livros de formação do caracterizador ao longo da história. Você começa pela fisionomia, que é o racismo científico, tá? Para mostrar que tais formas são inferiores, formato de cabeça, formato do corpo, porque esse ser não tem inteligência, porque esse ser é imoral, porque esse ser não tem Deus, porque não sei o quê, de vários povos do mundo, aonde esses brancos colonizadores estão chegando. Isso não está só nas ciências duras, nas ciências médicas, isso está na arte, está na literatura, isso vem para o nosso trabalho, na nossa cadeira de maquiagem, isso vai para a tela da televisão, isso vai para o palco de teatro, isso vai para a capa da revista, para a foto do Instagram, sabe? Então está em todos os lugares, essas imagens elas vão atravessando. E aí tem uma outra questão, que é, por outro lado, se eu for representar, se eu for pegar, por exemplo, pega o cinema estadunidense, que é perfeito para representar as violências, né? As seculares, né, do passado, e as atuais. A violência policial, por exemplo, continua sendo reproduzida em produções de série, filme, cada vez mais crua. Parece um eterno da Atena, né? Cidade Alerta aí em todas as esferas. A gente pode cair para uma pornografia da violência, que é ficar o tempo todo mostrando esses corpos também sendo vitimados por violências que ocorreram, continuam ocorrendo, mas que mantêm eles no mesmo lugar de não ser humano. Os 2 pontos colocam muito claro que nós não somos pessoa. Esse é o grande X da questão. Então, o ponto que a gente precisa pensar é
como a gente constrói essas imagens para nos colocarmos para nos devolvermos o lugar de humanidade. Isso não é só na visualidade. Eu preciso da dramaturgia ou do roteiro que também coloque isso, eu preciso de um trabalho de ator que também faça isso, eu preciso de um todo, né? Mas a visualidade está junto. Aí, aonde eu vou tirar essa visualidade? Eu tenho que tirar também, além da liberdade criativa da história, que ela não precisa ser necessariamente colada com a verossimilhança com a realidade, ela pode ser uma narrativa fantasiosa, ela pode criar, né, muita coisa. Eu preciso ter a verossimilhança dentro da história, mas eu também preciso pegar essas referências para não reproduzir coisas que estão no social e que reforçam o lugar que eu não quero. Porque se eu sei que tem estereótipos visuais que vão levar automaticamente ou muito facilmente o olhar do meu público para esse lugar que vai para um estereótipo negativo, que vai para uma imagem de controle, eu preciso pensar em como evitar isso. E aí, às vezes, isso vai estar para além da visualidade também. É a visualidade junto com a forma que vai ser atuado, com o tom, com a luz da cena, com uma série de coisas. E até eu coloquei hoje no Instagram, a Viola Davis, ela compartilhou hoje, que acho que faz 10 anos, sei lá, que começou o How to Get Away with Murder, que ela fez a Annalise Keating, e a cena que ela postou é exatamente a cena mais marcante da série, que ficou emblemática, que é ela tirando a lace e tirando a maquiagem. Isso foi uma sugestão dela para a cena. Ela, como mulher negra, e uma mulher negra retinta, e dentro da sociedade estadunidense, né, sabe a relevância que tem, né, essa coisa da lace lisa, para simular um cabelo, né, do branco, para pertencimento, para ela ser aceita nesse lugar, né, de advogada, professora de nome e tal, e ela sugerir de se despir dessa parte da caracterização para a força de uma cena, isso é muito grande, gente. Isso mostra o quanto o nosso trabalho é integrado ao todo da contação da história e da criação dessa imagem. Porque não é o fato dela, ela não está tirando porque é menos importante, ela está tirando porque ele ajuda a construir a personagem, a contar a história e a mostrar o quanto para aquela pessoa, nesse contexto social, ela se montar desse jeito é para ela ser vista como pessoa. Só que ela, pessoa, é quando ela está sem aquilo. E aí ela se olha quem ela é. É muito forte essa cena. As pessoas negras que. E acho que toca em todos os demais não negros, mas que sejam vistos socialmente de forma racializada, você é excluído socialmente, você não é visto como ser humano. Então você vai receber um olhar torto, você vai ouvir um comentário absurdo, né? Às vezes você nem percebe, né? A gente fica tão insensível já para as pedradas, você não percebe. Então, assim, é limítrofe, é muito difícil de definir o que fazer, o que seria melhor, né? Contar outras histórias, eu acho que é o caminho. Aqueles filmes que eu mostrei, eles contam outras histórias, são pessoas vivendo outras coisas, são outros modelos de ser humano, são seres humanos, para além do fato de serem pessoas negras. Entende? Tem várias sexualidades expressas ali, vários formatos de corpo. Não é só o corpo magro para caracterizar como, entre aspas, a mulata, que a gente tanto cultuou no país, né? Fruto de miscigenação, mas que também é um subproduto do racismo, né? Que é um tipo fixo de corpo, é um tipo de pele, é uma hipersexualização do corpo da mulher, né? Então, não é só esse corpo que está sendo representado. Então, a gente precisa pensar nesse todo de representação, contar outras coisas, e contar no enredo, é contar na forma de iluminar, é contar a forma de construir esses corpos, que tem a ver com o que eu falei, com o que a Luísa falou também, que aí é muito interessante ouvir de uma pessoa indígena esse olhar, porque eu já vi trabalhos conhecidos, assim, de profissionais grandes, não é profissional ignorante, mas é para a gente ver como é complicada a nossa profissão, mas de ver a pessoa, não, porque eu tive a liberdade criativa de criar uma outra coisa e tal. Eu não sei, eu preciso pensar sobre isso, eu preciso estudar sobre essa realidade para saber o que realmente eu posso e devo fazer que ajude a não perpetuar um estereótipo negativo e violento que desumaniza essas pessoas, que desumanizou por 500 anos, e eu vou continuar ajudando nisso?
E aí isso tem, claro, tem desdobramentos muito diferentes, porque, tipo, eu falar isso em aula, muitas vezes me deixa em saia justa. As pessoas não querem ouvir. Eu falei semana passada numa mesa, estava junto com um colega indígena também, e eu falei, as pessoas não estão preocupadas em não serem racistas, elas estão preocupadas em serem descobertas, em serem apontadas. Então, quando me chamam para um trabalho, eu sempre falo, vamos criar o seu departamento do vai dar merda? Que é para evitar que você tome um processo depois, porque eu sei que é isso que o produtor está querendo, é não tomar um processo, é que o produto não venda. Ele não está preocupado com a minha humanidade. Quem está preocupado com a minha humanidade dos meus sou eu. Essa é a realidade, entende? Então, assim, a gente vai entrando nas equipes, a gente vai tentando fazer diferente, né? E eu espero também, assim como a Luísa, que a gente consiga ampliar cada vez mais as nossas presenças diversas nas equipes, né? No fazer técnico, no fazer intelectual dentro disso também, e no fazer produtivo, que envolve quem controla a grana também, né? Porque não adianta nada a gente ter toda essa potência ali atuando e ter alguém mais do mesmo controlando a grana, porque não vai nos permitir fazer nada, né? Mas eu vislumbro um momento desse, que a gente possa contar outras histórias. É só aí que a gente vai conseguir realmente se representar como a gente é, com a diversidade de humanidade que a gente tem. Não sei se te respondi ou se fui para muito além, mas obrigada aí pela pergunta. Obrigado. Assim embaixo, complemento também dizendo que essa questão da história da colonização ser contada pelo colonizador, todo mundo conhece uma pessoa que fala assim, tipo assim, uma coisa que sempre acontece comigo, eu falo assim, você é indígena? Eu falo assim, isso não é tal. Minha bisavó também era indígena, ela foi laçada na mata. E isso é uma história da laçada na mata que é extremamente romantizada. Então, o bisavô era um branco alcoólatra, que a força para laçar uma indígena na mata, não teria. Essas histórias da indígena laçada na mata é sobre uma indígena que foi abusada sexualmente, forçada a casar com um branco, e aí teve seus filhos mestiços e posteriormente branqueados e tal. E eles ocultam toda essa história de estupro, de como que foi basicamente feito o Brasil, né? Com a minha bisavó foi laçada na mata. Como se assim, não vou arrumar uma mulher hoje, vou casar. Deixa ele na mata, vou laçar uma, não vou laçar. Não, tipo, o laçada na mata é um termo ocultado para estupro, por exemplo. E a Lu foi perfeita assim, na colocação, e realmente é sobre isso, sobre novas histórias, e principalmente sobre novas histórias sendo contadas por pessoas que conhecem essas que passam por isso, né? Que entendem perfeitamente, porque a gente vê muitas histórias sendo contadas, né, por pessoas que não entendem profundamente, mas que tipo, querem dar aquela militada, né, vamos dizer assim, querem falar, ó, botei o personagem tal aqui, ó, militei. E aí só cai de novo no estereótipo, só novamente desumaniza, só reproduz, assim, tipo assim, só escancara que a gente é visto de forma XY, é uma gama de limitada de percepções, né, de como nós somos vistos, assim. E realmente, eu acho que a gente só vai realmente mudar o cenário quando nós também tivermos não só o controle, mas também talvez o controle também da narrativa. Né? Vamos ser humildes, falar o controle da narrativa. Isso, quando tiver lá o diretor negro falando sobre negritude, quando tiver o diretor indígena falando sobre indigeneidade, entendeu? Porque realmente, assim, tem coisas que eu não vou conseguir falar sobre identidade preta como aluno, por exemplo, e vice-versa, porque são questões profundas, são questões de alma, são questões de vivência, entendeu? São questões que perpassam, assim, toda a nossa... São, assim, por exemplo, contar novas histórias, né, obviamente. Por exemplo, a gente pode criar uma personagem indígena, vamos dizer assim, um diretor branco cria uma personagem indígena que ela é advogada, que ela é a advogada mais bem-sucedida da cidade. Enfim, ela é riquíssima e tal. E aí a gente cria essa personagem tal,
Ok. Só que em um momento assim, vai ficar estranho, não vai ficar crível, não vai ficar, sabe? Porque quando a gente é uma pessoa racializada, toda a nossa vida perpassa por essas questões. Entendeu? Nós somos, quando a gente é racializada, o nosso poder socioeconômico perpassa por essas questões. Para ela chegar lá, tipo, ser advogada, ela com certeza teve questões que perpassaram. E aí, uma pessoa indígena saberia contar isso de forma excelente, sem ter que, tipo, talvez ela ser, porque ela era miserável, não sei o que, não, talvez assim, olha, ela nasceu na cidade e tal, ela fez vestibular, passou tal, mas ela tem as questões pessoais dela enquanto um corpo indígena. Entendeu? Então, realmente, você entende o quanto que é importante o olhar o olhar o mesmo olhar daquela história que está sendo contada. Eu acho que é isso. Gente, infelizmente, a gente já passou da hora, mas assim, a gente poderia continuar aqui muito tempo. Eu agradeço demais, Lu, estou aqui do lado, agradeço demais a você. Luísa, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Eu vou